4 coisas que o Espírito Santo faz em sua vida. Que o Espírito Santo mora dentro de nós. E ele é o poder de Deus que habita em nós. Das 4 coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, nas nossas vidas, o número 1 é: o Espírito Santo convence do pecado. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. Palavras de Jesus, que nos afirmou que ele iria, mas ia enviar o conselheiro, o Espírito Santo, para ficar conosco, para habitar conosco para sempre. E através do Espírito Santo que você toma consciência dos seus pecados, do castigo que você merece e da necessidade de ser salvo. Ele convida ao arrependimento dos pecados e aponta para Jesus como o único que pode lhe salvar. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele não vem para ficar conosco, ele vem para habitar em nós. Ficar conosco e habitar em nós é muito mais profundo. Ele habitar em mim e habitar em você. E a ação dele, a primeira coisa que ele age na nossa vida é nos convencer do pecado. Quando nós aceitamos Jesus, nós sentimos aquele arrependimento, sentimos aquela vergonha do pecado que nós praticamos. E há aquela mudança na nossa vida, mudança de atitude, como nós vamos falar mais para frente. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado quando nós aceitamos Jesus. Jesus nos perdoa, mas quem nos convence é o Espírito Santo. Deus perfeito vem habitar em nós, tudo que não presta diante de nós é manifestado. E aí vem aquela vergonha e o arrependimento. Quem coloca aquele arrependimento nos nossos corações, nas nossas vidas, quando nós aceitamos Jesus, é o Espírito Santo. E não é somente naquele dia que ele faz isso. Por toda a nossa vida, toda vez que nós cometemos um erro, o Espírito Santo diz para nós: você errou, você pecou. Ele não acusa, mas ele alerta. É um alerta. Ele alerta: você pecou. Imediatamente nós sentimos o arrependimento, sentimos vergonha de ter pecado e pedimos perdão e Jesus nos perdoa. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado. É a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida. É através do Espírito Santo que você toma consciência de seus pecados, do castigo que você merece e da necessidade de ser salvo. Ele convida ao arrependimento dos pecados e aponta para Jesus como o único que pode lhe salvar. Quem perdoa nossos pecados é Jesus. Mas quem diz para nós que nós pecamos, que nos convence que nós somos pecadores, é o Espírito Santo, que habita em mim e que habita em você. Segunda ação do Espírito Santo na nossa vida, ele garante a salvação. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, o que é que nos garante
O que é que nos faz ter a convicção e a certeza da salvação que eu tenho, que você tem? É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem esperança de salvação. As pessoas que não têm o Espírito Santo, porque não aceitou Jesus ainda, fala às vezes de salvação, fala que vai morar no céu, fala de tantas coisas, mas ele não tem certeza. Porque somente o Espírito Santo é que nos dá essa convicção, essa certeza de que nós somos salvos. Aí diz assim, ó, o Espírito Santo entra em seu coração e lhe dá a segurança da salvação através da fé. Ele lhe traz para Jesus e lhe dá o conforto de saber que seus pecados foram perdoados. O que é que nos afirma, que nos dá aquela convicção de que nós somos salvos? É que nós temos certeza que os nossos pecados são perdoados. Se nós não tivermos certeza de que os nossos pecados são perdoados, nós também não temos certeza, não temos convicção da nossa salvação. Então o Espírito Santo é aquele que garante a salvação. Ele é o selo. Ele é o selo que Cristo selou nos selou como sua propriedade. Somos propriedade de Deus. Por que nós somos propriedade de Deus? Porque nós temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos garante, que nos afirma que nós somos propriedade de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Aí veio a terceira ação, né? Do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos ensina. O Espírito Santo nos ensina. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo, é João 16, 13. O Espírito Santo, ele nos revela os mistérios de Deus para a nossa vida. Hoje mesmo eu vi alguém contando a história de Israel, contou a história de Israel inteirinha. Um homem muito inteligente, um homem intelectual. Contou a história de Israel direitinho, falou de Jesus direitinho, só faltou a parte de que Israel é o povo de Deus, Israel é a Israel de Deus. Por que ele não falou isso? Porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem. Ele tem apenas o conhecimento, mas não tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não revelou, ele não tem essa revelação das coisas espirituais, dos mistérios de Deus na nossa vida. Então, o Espírito Santo é que nos revela os mistérios de Deus. E nós até sonhamos com o paraíso, nós sonhamos com o céu, nós sonhamos com a vida com Cristo, nós sonhamos, a gente imagina como será na eternidade. Isso, quem faz nos sonhar, e parece que nós estamos sentindo mesmo realmente a presença de Deus, né? É o Espírito Santo que faz isso. Sem o Espírito Santo, o homem pode ter grande conhecimento, mas a presença de Deus, as revelações, os mistérios de Deus não é revelado para ele. Porque só o Espírito Santo de Deus é que faz isso. É que está escrito aqui nesse versículo. Ó. E anunciará a vocês o que está por vir. Então, o Espírito Santo nos ensina os mistérios de Deus na nossa vida. Jesus enviou o Espírito Santo para lhe ensinar.
É através do Espírito Santo que você consegue entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em sua vida. O Espírito Santo revela a verdade de Deus. Aí vem a quarta e última parte dessas 4 ações do Espírito Santo na nossa vida. Muito importante também, isso que nós vamos ver agora. O Espírito Santo produz frutos na nossa vida. E quais são esses frutos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22 e 23. Os frutos do Espírito. Se nós, eu e você, se nós deixarmos que o Espírito Santo tenha liberdade para se mover na nossa vida, se nós deixarmos que o Espírito Santo realmente conduza a nossa vida, e produzir em nós esses frutos que estão aqui, nós não seremos super-heróis. Nós não seremos super-heróis, super-homens ou super-mulheres aqui nessa vida. Mas nós seremos um potencial para levar a palavra e a mensagem de Deus para o mundo. Porque o mundo vai olhar para nós e vai ver esses frutos que estão aqui nesse versículo. O amor, que o mundo fala tanto de amor e não conhece. Alegria, que o mundo tanto procura e tanto se frustra. Paz, a paz que excede todo o entendimento. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Gente, nos dias de hoje, fidelidade para o mundo é um palavrão. Mansidão e domínio próprio. Se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito, e esses frutos na nossa vida, nós seremos um potencial para mudar esse mundo, para transformar esse mundo. O Espírito Santo também produz vários efeitos em sua vida, que lhes marca como cristão. Sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, e o Espírito Santo vem habitar em nós, isso marca a nossa vida para todos os restantes dos dias da nossa vida. É a mudança que há em nós. Não é uma mudança externa, mas é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que irradia. É uma mudança que transborda os frutos do Espírito. Quando nós aceitamos Jesus. Se uma pessoa, aceita Jesus, mas aceita superficialmente e não realmente uma transformação interna, ele ainda não aceitou Jesus. Ele pode até ser religioso por muitos anos, continuar sua vida sendo religioso por muitos anos, mas ele não tem a ação do Espírito Santo na vida dele. Porque só quem aceita Jesus e tem essa mudança
sua atitude muda. Sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que ele odeia, que ele passa a odiar, é o pecado. Tudo aquilo que levava ele antes para o pecado, ele odeia. Ele passa a odiar. Odiar mesmo, rejeitar mesmo. Rejeitar com ódio, com indignação. E até dizer assim, como é que eu fazia isso antes? Isso é mudar a atitude. Mudança de atitude. E somente o Espírito Santo é que faz isso na nossa vida. Através, quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Nós. Quantas vezes você já, hoje mesmo, você viu a ação do Espírito Santo na sua vida? Eu vi a ação do Espírito Santo na minha vida hoje? Essa é a pergunta para encerrar.